E aí, galera, tudo bem? Eu vou mostrar agora. A gente viu no vídeo anterior como que estrutura, né, mais ou menos a aplicação inicial. A gente colocou aqui a main, deixou ela separadinha, chamamos uma classe chamada app, ela estende de stateless widget, que estende de widget. E aí, por consequência, o nosso app agora é do tipo widget, certo? E aí, pelo fato de ser um widget, ele pode ser chamado justamente em lugares que espera uma classe do tipo widget, tá bom? O scaffold, ele geralmente é o que a gente chama de esqueleto, né, do material app. Ele tem aqui várias propriedades. A partir dela é possível fazer, por exemplo, a construção de uma app bar. E aí a gente pode chamar aqui a app bar, que é uma classe que constrói, digamos assim, o que a gente precisa. Ele vai mostrar um erro aqui, dizendo que a gente precisa remover constante, né? Então é justamente isso aqui. Por quê? Internamente a AppBar ela tem algumas variáveis e essas variáveis elas precisam estar disponíveis e isso tem relação lá com o Dart, tá? Você não pode passar uma informação variável como constante. Então ele joga o que é constante no constante e o que é variável ele não precisa ter o const aqui, tá bom? Então ele vai construir uma app bar, por exemplo, ele pode construir um drawer. O drawer ele é um widget que constrói essa organização aqui, ó, digamos, esse comportamento aqui no meu aplicativo. E tem outras propriedades a mais aqui. Tem um float action button, que foi o que a gente viu, por exemplo, lá no aplicativo inicial, né? Então a gente pode colocar aqui o float action button. O floating action button ele tem uma propriedade chamada onPressed e ela é considerada obrigatória e pelo fato de ser nomeada a gente chama ela de forma nomeada, né? Como é uma função, a gente pode criar uma função anônima aqui e ele já cria o botãozinho aqui. Então, esses são alguns dos recursos que o Scaffold pode oferecer para a gente de graça, né? Logo de cara, no contexto aqui dos aplicativos construídos em Flutter. É, essa parte de widgets, né? A gente geralmente orienta que os desenvolvedores iniciantes, os desenvolvedores que querem conhecer o Flutter, acessem justamente a documentação. A parte de desenvolvimento aqui do menu, tem uma área chamada Widget Catalog, que aí ele mostra exatamente várias seções, né? E para cada seção tem uma quantidade de widgets que a gente pode conhecer. Além do Widgets of the Week, tem aqui alguns vídeos, mas você pode ver basicamente todos os widgets, sejam eles de forma que estão disponíveis dentro do próprio Flutter ou que são feitos a partir da comunidade. Os códigos da comunidade ficam disponíveis no pub.dev. Então é aqui que ficam os repositórios de códigos de códigos abertos tanto do Dart, que é a linguagem, quanto do Flutter, que é o framework baseado na linguagem. E aqui é uma boa oportunidade de vocês conhecerem os widgets. Por exemplo, esse aqui que eu mostrei no início sobre text, né, que eu coloquei um text, é justamente o widget que trata desse comportamento, né? Tem text, rich text, default text style, e aí são alguns widgets relacionados a texto. Temos também alguns widgets básicos aqui, ó, que mostra algumas informações, por exemplo, app bar, a gente vai ver o column, container, Flutter logo, icon, enfim. E aqui também está o scaffold. Ó. Aí quando eu clicar no scaffold, ele me direciona para parte de API, né? Parte de documentação das bibliotecas, né? Do Flutter. O scaffold é uma classe que está dentro da biblioteca material, que é como se fosse uma pasta contendo vários arquivos, tá? E ele mostra geralmente um código de exemplo, e ele mostra o que pode ter aqui, e algumas informações bem relevantes em relação à construção dessas classes e tal. Ó. Aqui ele mostra justamente um exemplo, ó, de como se fosse de uma, deixa eu só ver aqui, bottom app bar. Então ele já mostra pra gente dessa forma. E tem o código de exemplo que a gente provavelmente vai usar aqui para fazer isso. Ó. No caso, um bottom app bar, ele pode
pegar aqui, a gente já pode até utilizar para fazer o nosso aplicativo. É um comportamento semelhante a esse aqui, ó. Percebe? É basicamente isso. Então hoje a gente está mais ou menos vendo as classes, né, os widgets que a gente vai utilizar no nosso ambiente de desenvolvimento. E acho que agora a gente já pode de fato começar a separar aqui as nossas classes de forma mais organizada, né? Para efeito de entendimento, eu vou dar um Ctrl Z aqui, eu vou até tirar esse scaffold aqui. Vou deixar só sei lá, vou deixar só um center no momento. Eu posso deixar só o scaffold aqui, porque a gente vai ver mais ou menos a organização dos nossos arquivos aqui. Eu decidi utilizar uma abordagem de separação de forma modularizada, né? Que é como se fosse a gente separar em vários módulos os nossos arquivos, e dentro desses módulos teriam as funcionalidades. A gente pode também separar por funcionalidade, tá? O fato é que a gente geralmente organiza, né, essas pastas de determinada maneira que seja possível reduzir complexidade, facilitar a manutenção de código, entre outras coisas, tá? Mas a principal delas é justamente a parte de manutenção de código, porque pode ser que você trabalhe sozinho, mas geralmente quando a gente está falando de desenvolvimento a gente trabalha em equipe. Então é muito mais fácil uma equipe desenvolver em conjunto, cada um fazendo a sua parte, do que todo mundo tentar fazer a mesma coisa, né? Atuar no mesmo lugar. Então é por isso que existe essa noção das modularizações, das separações dos arquivos. Existem algumas abordagens, a que eu vou utilizar é justamente a abordagem de estrutura baseada em funcionalidade, né? Feature based. E aqui nesse caso eu posso utilizar justamente uma pasta chamada features, e dentro dessas features, né? Dentro dessas pastas eu vou colocar justamente as minhas funcionalidades. A gente não tem ainda o nosso modelo de layout de login e senha, ou de login e criação de conta. Então eu vou começar fazendo, deixa eu ver aqui, eu vou começar fazendo a minha splash screen. Então eu posso começar fazendo a splash screen, depois eu posso fazer essa aqui de onboarding, beleza? Porque dele já me dá uma orientação. E aí futuramente eu já começo a fazer a nossa página de home. Como a gente vai só construir, né, as telas, ainda não vai haver comportamento, né? A gente, por exemplo, de clicar aqui e ir para lá, clicar num lugar e ir para outro lugar. A gente está meio que só fazendo de forma estática, né? Digamos assim, a gente está só construindo o layout ainda das funcionalidades. Então é basicamente isso que eu vou fazer. Então eu posso criar aqui uma feature chamada Splash Screen, ou só Splash, né? Porque eu vou fazer aqui. E uma outra coisa que eu vou utilizar, né, como padrão de arquitetura, né, da minha organização de código, é o padrão MVC, que é a separação em Model, View e Controller. Eu já vou dizer aqui que a minha Splash ela vai ter uma page.dart, ela vai ter um controller, splash.controller. E se houver necessidade de eu criar os modelos aqui, a gente já vai criar. Beleza? Mas por enquanto vai ter aqui a splash page. Deixa eu pensar agora se tem mais alguma necessidade inicial aqui, porque a nossa splash page ela é bem simples, né? Ela basicamente é uma tela verde com um texto no meio e chama mono, só que o nosso vai chamar finance, né? Então eu vou atualizar aqui o nome dele. Vai chamar finance. E aí se eu clicar aqui na parte de inspecionar do Figma, eu posso ver na parte de splash screen que ele é um linear gradiente. Então a gente vai ver isso aqui mais para frente também. Por enquanto eu vou adicionar aqui um stateless widget que vai chamar splash page. Criei aqui dentro do meu arquivo splash page. E o container, né, que é esse que vem por padrão aqui, ele já vem com uma informação relacionada à parte de gradiente, mas deixa eu lembrar agora onde que a gente vai fazer isso. Se eu não me engano, ela vai ser aqui no decoration, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, só um instante.
Para a gente fazer essa parte de decoração, a gente vem aqui no Decoration, e a gente usa uma propriedade chamada, uma classe chamada Box Decoration. Por que eu utilizei Box Decoration em vez de Decoration? Porque se eu pesquisar aqui na documentação, eu vou ver que Decoration é uma classe abstrata. E eu não posso instanciar, né, um objeto de classes abstratas. Então eu uso justamente algumas classes que implementam essa classe aqui. Que nesse caso é Box Decoration, Flutter Logo, Shape, Underline Tab Indicator. E aí nesse caso a gente vai usar justamente a Box Decoration, beleza? Deixa eu só ver agora aqui as propriedades dessa Box Decoration. Porque aqui a gente tem um gradiente, tá vendo? Então a gente pode colocar aqui, ó, gradient. Aí a gente vai fazer a mesma lógica, né? O gradient é uma classe abstrata. Deixa eu ver aqui. Uma classe abstrata. E essa classe abstrata, ela geralmente é implementada por outras classes, sendo elas linear, radial e sweep gradient. Como eu já vi lá no Figma, né? Eu vou usar um linear gradient. E aí eu acredito que ele vai reclamar por causa do constant. Deixa eu ver aqui. Constant expression, exatamente. Então eu tenho que tirar esse constant daqui. E aí as cores, ó, ele vai me mostrar uma lista de cores, né? Uma lista de class colors. Então eu já coloco como sendo uma lista, né? E aí eu posso ver aqui quais são as cores que eu vou utilizar. Nesse caso aqui eu tenho duas cores, né? Uma que é essa aqui, que é a parte de cima, e a parte de baixo é essa aqui. Então eu posso colocar aqui sendo uma color, e aí eu uso essa anotação aqui, né? No caso, uma color ela recebe um valor inteiro. Só que quando eu uso essa hashtag, ele não aceita, né? Porque hashtag é como se fosse uma string, né? E aí eu tenho que passar justamente uma informação como se fosse um número hexadecimal aqui, ó. Que é também um inteiro do ponto de vista da computação. Aqui, pelo menos no contexto do Dart, né? E aí eu jogo justamente uma outra cor aqui, que é a que eu vou usar como referência, que é essa 43, tal. Então, esse 0xff, ele trata do padrão de transparência da minha aplicação. Então, se eu clicar aqui, ó, por exemplo, em cima desse carinha, ele já altera, né, para ARGB, RGBO, isso tudo já está construído dentro aqui da classe, né, que é da classe da biblioteca Dart UI, né? Então eu posso colocar uma vírgula para ficar certinho e eu atualizo aqui o meu valor para 438883. Então, quando eu vier aqui, por exemplo, na minha tela, não vai mudar nada, porque eu não estou chamando essa página splash page aqui. Então eu vou chamar aqui, ó, splash page. Quando eu atualizar, ele já vai me mostrar. Só que ele está mostrando do linear da esquerda para a direita, né? Eu preciso que seja da parte de... Deixa eu só mudar aqui esses imports. Eu vou colocar o material. Beleza? Já tem lá tudo declaradinho. E aí eu preciso agora mostrar essa parte de da onde vai e para onde vai, né? Então eu tenho aqui um begin e um end. E o begin, que é o início, ele está dizendo que ele vem do center left e o end vai para o center right, utilizando esse align.centerRight. Nesse caso eu quero que ele comece de cima e termine na parte de baixo. Então eu coloco um begin como sendo alignment ponto top center, e o end vai ser um alignment ponto bottom center. E aí quando eu fizer essa atualização, ele já vai me mostrar aqui mais ou menos a forma como eu gostaria que fosse de fato, né? Cara, eu não vi muita diferença. Pode mostrar de novo? Ó, vou tirar aqui, salvei. Ele joga uma opção meio que assim.
E agora eu vou fazer assim, ele joga de cima para baixo. Beleza? Deixa eu ver o que tem mais aqui de propriedade. Eu acho que é isso mesmo. Tem algumas outras propriedades aqui que dá da gente mexer com gradiente, mas por enquanto a nossa a nossa tela, né, digamos assim, ela só precisa disso. E dentro do container, né, que é toda essa área aqui, eu preciso colocar o filho, né, do meu texto. Na verdade, eu preciso colocar o filho que é um texto. Então, eu entro aqui dentro do escopo do construtor container e eu jogo uma propriedade chamada child. E eu coloco aqui o text e digo que a nossa aplicação chama finance. E ele joga bem aqui, ó. Por que ele está mostrando dessa forma? Porque se eu fizer isso dentro de um container, o container ele não tem as propriedades necessárias para ele mostrar de uma forma, digamos, formatada. Quem faz isso para a gente é o scaffold. Então eu coloco aqui, eu clico nessa lâmpadazinha e jogo aqui, ó. Eu quero que ele fique, eu quero criar um novo widget em torno dele e ele vai se chamar scaffold. Só que o scaffold não tem uma propriedade child. A propriedade do scaffold é body, né? Para poder chamar o filho dele. Agora ele está dizendo que o container aqui, ó, ele se reduziu, digamos, ao tamanho desse objeto aqui, que é o texto, né? Então, para eu fazer a parte de, digamos, de pegar esse container e colocar ele inteiramente, vou colocar um alignment ponto center. Então ele já se orienta com base nisso, né? Estende, né, digamos assim, espalha todas as informações e centraliza o que eu tenho aqui dentro. O meu finance parece muito pequeno. Eu vou ver qual que é o tamanho dele aqui. O tamanho dele é 50 pixels ou 50 px, né? E o weight é 700, né? O peso da fonte. E a cor é branca, né? Então eu utilizo essa informação aqui no meu text. O text ele possui uma propriedade chamada style, que é o que eu vou usar aqui agora. E essa propriedade vem de uma classe chamada text style. E eu tenho aqui, por exemplo, font size, que é de tamanho 50. Eu tenho uma propriedade chamada font weight, que é uma propriedade de peso, e aí eu coloco aqui W700, que é como se fosse o 700 lá do Figma, e tem uma fonte, e tem uma color, e eu posso chamar aqui colors.white, que é uma propriedade constante aqui de cor. Eu posso colocar aquela daquela outra forma também que eu estava fazendo? Posso fazer dessa forma bem aqui, ó. Eu jogo uma cor aqui como sendo, no caso, o branco. Eu posso até usar aqui, ó, para puxar tudo isso aqui. Depois eu clico aqui 2 vezes. Ele vai me trazer a versão de cor branca aqui dentro do meu aplicativo. Beleza? Com isso a gente tem a nossa tela inicial do aplicativo, a splash page. E no próximo vídeo a gente vai separar um pouco mais essas responsabilidades e começar a colocar as nossas cores com nomes e chamar elas aqui dentro de uma forma melhor. Beleza? Valeu e até a próxima.